também sobre a escrita do nome, sobre a origem do nome? Saber um pouco. É Jeová mesmo? Jeová. De onde que originou esse nome? Não é Jeová, né? Pelo que eu estou entendendo, não é bem isso, né? Vamos procurar entender uma pronúncia exata, a pronúncia que se utilizava antigamente. Bom, exemplo, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então, os judeus, quando eles pronunciavam Jeová, eu vou escrever em caracteres hebraico. Não se assuste você em casa. Nós teríamos esta escrita. De trás para frente, assim? Justamente da direita para a esquerda. Por ser uma escrita oriental, então até o japonês, o chinês, o coreano... Todo mundo daquelas bandas de lá, tudo né? que é oriente é da direita para a esquerda. Bom, os caracteres maiores são consoantes em hebraico. E os pontos diacríticos menores são as vogais. Então eu pronuncio isso aqui, literalmente, os judeus pronunciam esta forma. Eles colocam um Y, um E, H, vogal O, V, A, H. Jeová. Ficaria Yehová, Yehová, como alguns pronunciam. Tem um Rzinho, né? Tem um H, nós classificamos o H, porém nós não utilizamos muito no português. Dentro da classificação fonética, chama-se de uma consoante que sai da gutura. Seria os dois R's de carro. Né? Esse R puxado, falando, ou carioca falando, que puxa muito bem a gutura, sabendo gutural. Ou seja, a pronúncia exata que eles pronunciavam era Yehová, era justamente isso. Porém, quando o hebraico começou a passar por transformações, quando entra no Império Grego, na época de 287 a.C., Ptolomeu Filadélfio, rei na época, ele exige que se faça uma tradução do hebraico para o grego. Isso chamou-se de Septuaginta, que foi uma tradução de todo o Antigo Testamento para o grego feita em 70 dias, segundo a história. É até interessante, porque diz a história que essa tradução foi feita por 72 judeus, e cada um entrou dentro de uma sala, com o manuscrito todo em hebraico, vamos colocar a Bíblia em hebraico. Sim. E eles queriam transformar por um outro idioma que era o grego. Segundo a história, ficaram 72 dias, e quando saíram os 72 judeus, quando saíram de cada uma de suas salas, para averiguar, o rei foi averiguar que estava tudo idêntico. Olha. E o sumo sacerdote Eliezer fala assim, quando observou todo o conteúdo, estava idêntico. Então, quando passou para o grego, o tetragrama chama-se Senhor, veio para a tradução chamada Kyrios. Ou seja, vamos transliterar aqui, seria Kyrios, que significa Senhor. E onde que entra Jeová nessa história? E Jeová? Vamos lá então, agora vamos ver de onde que vem Jeová. Apagarei aqui, vamos ficar só com Jeová. Eu sei que aportuguesou, depois abrasileirou o negócio, justamente, né? ou seja, João Ferreira de Almeida, ou mais antes dele, São Jerônimo. Sim. Ou conhecido mais como Sofrônio, Eusébio e Jerônimo. Mas que nome! É o nome dele mesmo, conhecido mais como Jerônimo. Sim. Ele, quando foi traduzir, que ele veio trabalhar com a sua tradução, puxou do latim. Uma tradução tem em espanhol, de Reina Valera. Uma tradução em espanhol que existia, de Reina Valera, na época, mais ou menos em 1600 já existia essa tradução em espanhol. Quando ele faz o seu trabalho em 1748, justamente, ele começa a fazer esse trabalho de transliterar um nome hebraico para o português. Quando ele translitera, até então curioso, que a Reina Valera, ele se apoia muito na tradução de Martinho Lutero em alemão. E começa tudo com Martinho Lutero. Quando Martinho Lutero faz a reforma protestante, Martinho Lutero que trouxe a grande reforma protestante em 1517, dia 31 de outubro. Então existe a reforma protestante. Como o Y não existia no alfabeto alemão até a reforma protestante, então Martinho Lutero fez o quê? Quando ele foi escrever esta palavra, ele colocou com J. Ele colocou um J, H, desta forma. E João Ferreira de Almeida copiou isso. Copiou. Agora, e esses H? Por que foram eliminados? Hoje nós não encontramos mais o H. Sumiu. Na língua portuguesa o H não tem som, né? Justamente por isso. Como que o H ele é mudo no português, então eliminaram-se H e ficou Jeová, economizou. Aí os judeus fizeram o quê? Como eles não tinham a pronúncia correta do tetragrama, e por não utilizar o nome de Deus em vão, aí surgiu uma equipe chamada de maçoritas. Maçoritas foi um grupo judeu que vocalizou o texto hebraico. Até então, o hebraico era só consoante, não existia vogais. E como é que lia? Justamente. O que eu curioso. Quer dizer, pronunciar a letra existia uma tradição oral, só que existiam algumas consoantes que passavam por vogais. Exemplo, existia uma consoante chamada Aleph,
existia uma outra consoante chamada Re, uma outra consoante chamada Vav e uma outra consoante chamada Yud. Esta consoante passava pela vogal A, essa também passava pela vogal A, essa consoante pela vogal U e O, e essa pela vogal I e E. Chama-se de matrix lectionis em latim, seria mães da leitura. Então era uma forma que eles tiveram para vocalizar. Uma ferramenta, né? Uma ferramenta adequada para isso. Muito bem.